Então, depois de tentar conversar, tentar negociar, e o negócio era sempre na marra, na força, na violência com Vargas. Começa a Revolução, né, de 32, num dia 9 de julho. Por isso que a gente está comentando isso, e por isso que o Paulista comenta. E essa Revolução de 32, ali do 9 de julho, ela foi liderada ali por vários setores da elite política paulistana, tá? Políticos, empresários e militares. Uma coisa que eu não vejo falar, que aconteceu na época, eu não vejo falar, até os paulistas falam um pouco disso, o poderio industrial de São Paulo se reverteu para a guerra, como aconteceu com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, as fábricas se convertendo, né? Então, São Paulo tinha seus recursos, mas estava cercado pelo exército de Vargas, que eu não vou nem falar que é o exército brasileiro, o exército de Vargas. E enquanto eles tinham recursos, os caras fabricavam armamentos, improvisavam, munição, trincheira. Cara, teve porrada, teve bombardeio em São Paulo. Vargas mandou bombardear São Paulo. Tá? Dizem que esses bombardeios usando o avião, assim, eu tô aqui, não sei se foi nesse caso específico, se foi aí, mas dizem que foi o uso do avião para bombardeio que entristeceu muito Santos Dumont. Tenho minhas dúvidas, né? No livro que eu estou escrevendo das 100 mentiras da história do Brasil, eu encontrei muito material de fonte primária onde Santos Dumont está oferecendo o avião para uso militar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, que se é outra, se deixar eu vou me desviando dos assuntos. Então o que aconteceu? São Paulo formou o seu exército com a sua polícia militar, com um monte de civil, um monte de voluntário, fabricando as suas munições, fabricando as suas armas, fabricando a sua farda. São Paulo teve que improvisar, tá? E eles se tornaram uma espécie de exército constitucionalista. Era quem estava pedindo legalidade. O Estado de São Paulo estava pedindo a legalidade, e Vargas, com o exército brasileiro, ou seja, o exército de Vargas, estava lutando pelo golpe. E houve confronto enorme, combates intensos. Teve combate não só em São Paulo, gente, teve combate em Minas Gerais, teve combate no Paraná. E as tropas que estavam combatendo contra o Vargas era sempre assim, civis e militares se juntavam, né? Então, enquanto eles tinham recursos, porque o governo federal sempre tem mais recursos num caso como esse, se você não tiver a união de todos os estados, um estado sozinho perde, né? Aí o que acontecia? As batalhas aconteciam, o pau roncava, né? E eu tô lembrando de uma história aqui que o Fernão me contou, vou contar de 32 já já. As forças federais iam cercando, o pau ia comendo, quando acabava os recursos dos estados, aí o governo federal tomava e vencia, né? Vencia pela insistência. Se tivesse recurso, é tipo guerra da Ucrânia agora. Você tem um estado muito maior lá e organizado como a Rússia em cima de um outro estado menor, como é o caso da Ucrânia. Se a Ucrânia não tiver ajuda de fora, ela sucumbe e cai. Então era mais ou menos parecido, mas como não tinha o apoio de fora, aí lembrando aqui a história que eu citei do Fernão, o Fernão fala de um evento que aconteceu, que teve um vale que estava tendo uma porradaria, tiroteio para tudo quanto é lado. Eu vou contar com bem menos detalhes do que ele, mas foi uma coisa interessante. Aí ele fala, eu não sei nem se era um parente dele, entra um cara a cavalo no vale, no meio do tiroteio, para passar uma mensagem para alguém, né? Era um mensageiro, e o cara atravessa aquele tiroteio todo, e a galera se assusta com o cara passando de cavalo e diz que o tiroteio parou. E passa o cara do cavalo. Era uma cena bonita, porque diz que era um cavalo muito bonito. E o cara passou extrema velocidade, aquela cena bonita de ver, né? Aí o pessoal parou para ver o cavalo. Aí ele foi lá, teve que fazer não sei o que, voltou. Quando ele voltou, o pessoal começou a dar tiro querendo acertar o cara com o cavalo.
Aí começou o tiro comer pra acertar o cavalo e o cara foi embora. Passou, foi embora. E amorteceu o tiroteio ali e tal. Pô, uma guerra meio de trincheira. Pra surpresa de todo mundo, o mensageiro voltou com o cavalo, empinou no meio de todo mundo ali e foi embora. Aí todo mundo ficou batendo palma pro cara. Porra, esse cara é foda, mano. Puta que pariu, maneiro pra caralho. Coisas de guerra. Sempre tem esses relatos assim, né? Então, teve a derrota militar em outubro de 32, né? Foram 3 meses de combate, tá? E ali os constitucionalistas, eles acabaram derrotados porque faltou recurso, acabou os insumos, acabou... não tinha reposição, você acaba perdendo força realmente. Bom, apesar da derrota, a Revolução de 32 acabou pressionando Vargas, e o Vargas convocou, que era um dos desejos de São Paulo. Você tem que lembrar o seguinte, ele venceu a batalha, mas pegou mal pra cacete no resto do Brasil. O Vargas ficou muito mal. E tem que lembrar que o Vargas era uma criatura política. Então ele era o mestre da política. Aí o que o Vargas fez? Ele precisava amortecer o mal-estar criado por bombardear e matar pessoas de um determinado estado do Brasil. O maior, o centro econômico do Brasil. Vargas atacou. Então ele começou a adotar algumas pautas que eram desejo dos paulistas para amortecer. Já venci, agora vou ceder algumas coisas, né? Porque não dá para ficar nesse estado aí beligerante como estava até o momento, né? Então foi convocada uma Assembleia Constituinte em 33, no ano seguinte, ano do nascimento do meu pai. E levou um ano de trabalho. Aí no ano seguinte, 34, surgiu uma nova Constituição brasileira, de 34.